Égua mano, seja bem-vindo ao canal de notícias do mais querido. Vou te passar as informações que tenho hoje. Fica ligado, que são os resultados favoráveis para o nosso Remo e sobre as novas peças que vão ser utilizadas nesse clássico de hoje. Iniciando sobre os resultados da rodada. O que mais interessa para o Leão no momento é sair da zona de rebaixamento. O time dos Altos, que está na última colocação, e o América de Natal, que está na 18ª colocação, fizeram ontem um confronto direto. Chamado de confronto dos desesperados, e que graças a Deus terminou empatado em 1-1, resultado muito bom para o clube do Remo. Teve também o Operário, que fez o seu dever de casa, e venceu o Floresta, que está apenas um ponto acima do Remo, por 1-0. A vitória de 4-1 para a equipe do Ipiranga, para cima da equipe do Pouso Alegre, que está na 19ª posição. Sem contar que ontem Manaus, que está apenas com um ponto acima do Remo, empatou com São Bernardo na partida de sábado. O Aparecidense, time que está acima do Leão, com 13 pontos também, foi derrotado praticamente nos acréscimos do segundo tempo pelo Botafogo da Paraíba por 2-1. Esses resultados aí eles são de suma importância para o Remo na briga contra o rebaixamento. Melhor que isso, só 2 disso. Isso é um sinal, não acham? Esses resultados foram tão bons que, se o Remo empatar com a Mocura hoje, sairemos da zona de rebaixamento momentaneamente. Então assim o Remo joga para sair da zona de rebaixamento, ele joga pelo empate. Mas claro que, brigar por alguma coisa na competição vai ter que vencer o jogo. Na última entrevista o técnico catalã não jogou a toalha ainda, referente à classificação para a Série B, ele ainda acredita. Mas se esses caras de fato querem brigar por isso aí na competição, terão que vencer pelo menos os 3 próximos confrontos, que será uma hoje contra o Paysandu, depois dia 23 contra o Náutico fora de casa, e depois dia 29, volta para Belém para enfrentar o Ipiranga. Que será uma tarefa muito difícil. Concluindo que, as pretensões do clube do Remo no clássico e nos próximos jogos da competição quem irão definir serão jogadores. Até porque meu mano, é um jogo aí de 6 pontos, e a Mocura também quer se afastar mais ainda da zona de rebaixamento. E eles estão pensando em começar a sonhar com classificação. Sendo que apesar de estarem mais próximos do G8 da competição, a rodada não foi assim tão boa para o rival. Em termos de briga, a maioria dos times que estavam acima da Mocura venceram seus jogos, então a gente pode falar que para o clube do Remo até o empate, pode ser vantajoso. Óbvio que temos que vencer, toda vez que tem clássico, o Remo tem que entrar para vencer a partida. Só que nós temos que avaliar a seguinte situação, o rival joga em casa. Não podemos esquecer, que o mando de campo é do rival, e o Remo na prática tem 2 jogos fora de casa, que é esse, e o próximo jogo contra o Náutico. Se o Remo conseguisse porventura somar 4 pontos nesses próximos 2 jogos, seria de muito bom tamanho, até mesmo para somar os pontos para escapar do rebaixamento. Então a gente pode dizer que o importante hoje, é não perder o jogo. O Remo já entra em campo já fora da zona de rebaixamento porque já vai entrar em campo somando pelo menos 1 ponto, e se somar 1 ponto hoje o Remo estará na 14ª colocação, então se vencer pode terminar até na 11ª colocação, dependendo do resultado do jogo. Sobre o clássico, o time do Remo que vai entrar em campo amanhã é basicamente aquele que eu falei para vocês no vídeo de ontem. As informações adicionais é do Show que está recuperado da lesão, mas Catalá optou por preservá-lo e ficará no banco de reservas. Mas tem a volta por exemplo do Vinícius, e a volta do Pedro Vitor que é uma peça importante nesse time. Falando sobre peças importantes, Elton no ataque, e o Evandro, são 2 jogadores que ganharam vaga de titulares na partida. O que é interessante da gente também falar e analisar sobre esses 2 jogadores que entraram muito bem no último jogo contra o Operário, foram jogadores que mostraram um desempenho positivo. O Elton inclusive que fez o gol que estava dando 1 ponto para o Remo preciosíssimo. O Evandro que entrou muito bem na lateral esquerda, pois Kevin vinha fazendo uma partida horrível, Evandro entrou deu uma nova cara ali para aquele lado esquerdo, e eu acho que é um jogador que nós temos que observar amanhã nessa partida. Será um jogo difícil, um jogo complicado, rival vem motivado para essa partida, que venceu o líder da competição fora de casa. O Remo que teve treinos no sábado e domingo, no vídeo da RMTV parecia que eles estavam aí bem tranquilos, voando um com o outro, tinha até jogador aí empinando pipa. No treinamento então assim os jogadores sorridentes então são até um modo de dizer disfarçar um pouco essa pressão e deixar um pouco essa pressão para o início do jogo de hoje. Mas enfim, são essas informações que tenho para te dar, e ficar por dentro dos bastidores do nosso querido Leão. Se tu não gostas da Mocura, já se inscreve nesse canal para ficar por dentro de tudo, e dá um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Até logo.